Salve, salve guilda, sejam bem-vindos ao canal Marduk React. O vídeo que a gente vem aqui hoje é do canal Cronosfera Cinema, dessa vez aí falando sobre a série Round 6, a série que surpreendeu todo mundo. Bora ver então, galera, o que ele vai opinar sobre essa série. Eu já assisti a série, então eu vou comentar sobre a opinião dele aí durante o vídeo e durante o final do vídeo também aí o que eu talvez lembre de comentar, caso eu não tenha comentado tudo que eu tenha pra comentar sobre o que eu acho, sobre o que eu acho da visão que ele tá tendo sobre a obra, né? Eu não sei se ele vai dar spoiler. Eu acho que não, porque como é uma série nova, ele vai tentar botar ali um sininho de spoiler pra quem ainda não assistiu, ou tentar resumir a série de forma assim. Eu talvez dê algum spoiler, então já aviso vocês. Talvez se eu ver que eu vou dar algum spoiler mais pesado aí, ou algum spoiler que vocês não queiram ver, ou talvez avise antes de falar. Então, bora ver aí como que ele achou dessa série. Espero que estejam gostando dos react aqui do canal. Não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal caso estejam gostando dos vídeos. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Play. Eu quero jogar um jogo. E aí, pessoal? Essa frase dele me lembra o Jigsaw, tá ligado? Tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a série desse sujeito aqui, o maior fenômeno das últimas semanas, que é uma grande mistura dos grandes conceitos que deram sucesso. Isso. Ele botou uma capa de chuva e uma máscara, tá ligado? Bons. A máscara até que é dos caras, mas a capa de chuva é massa. Depois da vinheta. Squid Game é uma série sul-coreana lançada recentemente pela Netflix. 9 episódios foram o suficiente para que essa série dominasse o mundo e as redes sociais. Não existe nada sendo falado além dessa série e dos seus elementos. La Casa de Papel que escolheu um momento errado para lançar, né, de volta. Ficou para trás na sombra dessa série depois que saiu. Essa temporada, né? É uma série que mistura muita coisa que deu certo, que as pessoas gostam, então é inevitável que fizesse muito sucesso mais uma vez. A gente tem ali jogos de sobrevivência, que as pessoas gostam, desde Hunger Games até mesmo, recentemente, Alice in Borderland, a série inspirada no mangá que a gente já fez um vídeo e comentou sobre a sobrevivência dos personagens, sobre os games que eles precisam passar. Uma série com uma estética muito forte, e esses elementos você pode considerar de muitas inspirações, mas quero destacar aqui principalmente La Casa de Papel, porque Squid Game tem uma roupagem muito forte, toda a estética, tanto dos personagens com suas roupas, suas máscaras, mas também dos cenários com suas cores muito bem definidas, o estilo da montagem, o jeito que a arquitetura é montada dentro daquela ilha que os participantes estão. Isso aí. E, obviamente, um destaque para os macacões vermelhos dos trabalhadores dali, que são bem parecidos com a galera de La Casa de Papel. 근데 그런 가면은 왜 쓰고 있는 거죠? 진행 요원들의 얼굴과 신상은 참가자들에게 공개하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다. E o elemento diferencial que soma-se a esses outros dois é a discussão social, trazida em muitos dos filmes, os grandes filmes conhecidos coreanos, como por exemplo Parasita, que estourou a bolha aqui no Ocidente e traz muito dessa discussão que o cinema coreano, no grande geral, aborda há bastante tempo. 언니 제발 이렇게 4년 넘게 숨어 있는데도 빚쟁이들이 지치지를 않아. 그놈들 아직도 쫓아다녀요. 이 사람 계속 쑤셔버린다고. Com isso, temos uma série que não é um somado desses outros elementos, mas é uma coisa completamente nova, que acompanha ali um grupo de personagens, 456 personagens exatamente, só que a gente tem um foco em alguns deles ali, que estão participando de um jogo. 영감님 저기 456명 왔네요. 오야 영감님 1등으로 오셨네? 나 꼴찌네? Mas para participar desse tal jogo, você precisa estar num contexto social muito específico, que é pobre com muitas dificuldades. Pobre na merda. O protagonista da série, por exemplo, desde o começo do episódio, a gente vê todas as dificuldades financeiras que ele passa. Ele não tem um emprego, não consegue arranjar um trabalho. A mãe dele, que já é uma senhora com idade muito avançada, é a que consegue trazer algum tipo de dinheiro para sustentar a casa. 내가 대리 뛴 것도 다 갖다 줬잖아. 아이고 그까는 것도 야 너 대출 받은 한 달 이자도 안 된다. E ele tá perdido ali, meio viciado em jogos, todo o dinheiro que aparece para ele tenta apostar para conseguir um dinheiro maior, para, né, restabelecer a sua própria vida.
Ele já teve um casamento, esse casamento foi acabado por questões do comportamento dele e com isso ele perdeu a guarda da filha, que ele vê de vez em quando, né? A mãe casou com uma outra pessoa e cada vez mais ele acaba se afastando dessa filha. E futuramente, principalmente porque eles vão mudar de país. 내년 생일도 금방 와. 아빠, 너. 아니야. Dada toda essa triste situação, mais uma grande quantidade de dinheiro que ele deve tanto para o governo, quanto para bancos, quanto para agiotas e pessoas por aí. Essa hora eu jurei, mano. Eu fiquei tipo, nossa, sério que vai acontecer o que vai acontecer? Bem complicado. Então não aparece aconteceu. um homem oferecendo dinheiro para ele. Dinheiro para participar de alguns jogos infantis que eles estavam fazendo ali no metrô. 지금 나한테 야바이 치는 거면 오늘 내 손에 진짜 죽어. 어? 정말 내가 먼저 친다. 어떤 컬러로 하시겠습니까? É um jogo que consiste de jogar um papelzinho no outro e virar o papel do seu adversário, né? E aí encerraria a rodada desse jogo. Ele perde muitas vezes, ao invés de acumular mais dívidas, o cara simplesmente dá um tapa na cara dele e a dívida está paga, até o momento que ele vai tentando e consegue algum dinheiro. 10만 원입니다. 축하드립니다. Com isso, ele é convidado a participar de um certo jogo que poderia dar muito mais dinheiro para ele. Então, o Squid Game se inicia. Junto novamente com mais 455 pessoas que estavam em situações complicadas. 107번 김미영, 채무 5억 4천, 118번 오영, 채무 10억 2천만 원, 322번 정민태, 채무 8억 8천. Eles vão para um certo ponto de encontro, são desacordados dentro de uma van e são carregados para uma ilha misteriosa que ninguém sabe onde fica. E nessa ilha, todos esses jogos são realizados. O jogo do primeiro episódio, o jogo inicial, é o que provavelmente é o mais marcante, mais famoso, principalmente por conta de uma certa boneca. 씨발 대가리 존나 크다. 첫 번째 게임은 무궁화 꽃이 피었습니다입니다. Todos os jogos realizados desse game são com base em brincadeiras infantis sul-coreanas. A pessoa precisa se aproximar dessa boneca enquanto ela está virada para frente. Todas as vezes que a boneca vira para frente, ela conta batatinha 1, 2, 3 e é esse momento que você tem para se mover. Quando ela vira para trás, se alguém estiver se movendo ainda, ou se alguém se mover nesse meio período, ela é eliminada. Mas não só eliminada do jogo, também da vida. Bom, aí ele deu um spoiler bem pesado, né? Mas tudo bem. E aí começa a parte... Porque pra quem não tava vendo a série, tipo, não sabia como isso chegaria nesse momento, tá ligado? Então teria essa surpresa, mas aí já deu um spoiler, mas tudo bem. Completamente sangrenta desses jogos, com pessoas sendo fuziladas à torto e à direito e as pessoas em choque vendo aquela situação, porque eles não faziam ideia de que aquilo aconteceria. Eu não tô comentando muito durante o vídeo, ele tá dando uns spoilers bem pesados aí do que vai rolar na verdade, tá ligado? Ele não tá se preocupando em dar spoiler, então... Mas eu, de qualquer forma, no final eu não tô comentando muito durante o vídeo, porque, tipo... Ele tá mais explicando a história, ele não tá opinando diretamente, então tá interessante ver, eu tô tentando absorver aí o que ele tá comentando, e no final do vídeo eu vou dividir em duas partes o que eu vou falar. Eu vou dividir de início, eu vou falar a minha opinião sobre a série sem spoiler aí pra quem quiser ver, e a minha opinião depois com alguns spoilers, né, tipo, adicionando porque eu achei essas coisas do sem spoiler, tipo, eu vou comentar umas coisas sem spoiler do que eu achei em alguns momentos, depois eu vou dar exemplos de cenas que aconteceram ou coisas que poderiam acontecer falando spoiler, daí aí vocês vão escolher qual vocês quiserem assistir, ou todo, ou só a parte sem spoiler. E depois do primeiro jogo, as pessoas estão ali num grande debate, todo mundo muito revoltado, porque mais de 200 pessoas perderam a vida nessa grande brincadeira infantil, então elas decidem parar o jogo, e elas podem, porque o jogo, apesar de tudo, tem algumas regras, e uma dessas regras é que se a maioria votasse para que aquele jogo fosse encerrado, ele seria. 여러분의 뜻에 따라 게임의 중단 여부를 투표하겠습니다. E depois de muita dificuldade, depois de ficar empatado o jogo para 100 votos para cancelar o jogo e 100 votos para continuar, um velhinho vai lá e vota para que o jogo seja encerrado, com muito pesar. Então o jogo acaba por ali. Mas claro, não tô te dando um spoiler, isso acontece ainda no comecinho da série, porque o jogo de verdade
vai começar depois disso. Novamente, é uma série que aborda muito dos conceitos da própria desigualdade social, estrutural, gerada pelo capitalismo na sociedade sul-coreana. Então, aquelas pessoas ali, no final das contas, não tem muito o que fazer. Todas aquelas pessoas, inclusive as que votaram para o jogo ser encerrado, são convidadas a participar desse jogo mais uma vez, e depois de muitas dificuldades, a grande maioria das pessoas volta. 많이들 돌아왔니? 그러게요. 다들 힘들었나 봐요. O protagonista, por exemplo, volta por conta de problemas médicos. A mãe dele, nesse intervalo, teve uma complicação, foi arrastada para um hospital e mesmo tendo o diagnóstico de uma diabetes muito avançada ali, que ela já estava no ponto de precisar amputar a perna, a mãe dele saiu correndo do hospital, porque ele... O Guto sempre, quando tem um espaço para criticar o capitalismo, ele fala um detalhezinho, né? Mas vale ressaltar que pelo menos no país capitalista existe algum rico. Os socialistas nunca nenhum deu certo, todos passaram da pobreza para a miséria. Não tinham dinheiro para pagar, então o filho acaba se colocando numa situação que ele precisa de dinheiro, não importa de onde venha. E o socialista que deu certo são países que usam de ditadura socialista, mas usam de economia capitalista, como por exemplo a China. Aí é fácil dar certo. Então ele e mais a grande maioria das pessoas retornam a esse jogo e tudo é reiniciado. Dessa vez já sabendo que é um jogo mortal, um jogo que está colocando a vida de todos aqueles ali em risco, mas pode ter uma recompensa no final. Porque cada vida daquelas que é perdida aumenta a quantidade de dinheiro acumulada para os vencedores no final do jogo. Ou o vencedor, né? Essa aqui é a grande questão do jogo. 참가자 한 명당 걸려있는 상금 액수 1억. 따라서 255억의 상금이 돼지점통에 적립되었습니다. E todas as pessoas que estão participando ali precisam de dinheiro, seja para dívidas muito grandes da parte de saúde, seja para dívidas de banco, dívidas de agiotas, dívidas de empréstimos, precisam reestruturar suas vidas, então eles praticamente não têm opção a não ser arriscar a própria vida por algum tipo de dinheiro. 참가자 456명. 따라서 총 상금은 456억입니다. E é nesse ponto que a série acabou me ganhando bastante, porque eu não imaginava que ela seria tão intensa nessa discussão. Porque quando você começa a assistir, quando você ouve falar, principalmente a questão estética da série, toda a questão da base da série, um jogo sangrento, inicialmente eu, Guto, parei pra pensar e falei, ok, deve ser uma série, deve ter uns pontos divertidos, deve ser sangrenta, e as pessoas gostam, falam mais. Assisti o começo do episódio e falei, tá, tem essas referências aqui somadas, por isso deve fazer sucesso, então em breve essa questão social deve cair por terra, eles nem devem discutir muito sobre isso. E eu estava errado. Eu não terminei a série nesse exato momento, mas por enquanto a discussão social é o ponto mais relevante e mais importante. 내 거 말고 어머니 거까지 다 들어갔어. 집이랑 엄마 가게까지 다. Em todos os momentos eles estão destacando ali que aquelas pessoas estão lutando por conta de serem pobres, por conta de uma estrutura que distancia cada vez mais as pessoas pobres das pessoas ricas e por conta de vários e vários fatores sociais que os deixaram naquela parte mais baixa da pirâmide. A pirâmide é um dos símbolos do Squid Game, inclusive. E dentro disso eles fazem questão de discutir as minúcias dessa estrutura social, seja a parte pobre que odeia o restante dos pobres e se acha mais poderosa, com mais poder ou com mais força dentro daquela estrutura, até mesmo discussões importantes ali da estrutura social de trabalho, que é bastante machista e xenofóbica também. Esse segundo ponto, inclusive, fiquei muito surpreso, porque tem um personagem ali, que inclusive é o meu personagem favorito até então, que é o Ali, e ele é um imigrante paquistanês, que veio para a Coreia do Sul com um grande sonho de Já digo pra vocês, o Ali é foda. Trabalhar, sustentar sua família, levar dinheiro pra família no Paquistão e até mesmo fora do jogo passava por situações muito complicadas. Trabalhava, as pessoas não pagavam ele, o preconceito da própria xenofobia gerada por ele ser um imigrante, e isso é trazido também pra dentro do jogo. Não é como se lá fora fosse um pesadelo e ali dentro fosse mil maravilhas. Não, a própria estrutura trabalhou para que com todos os pontos fosse complicado para ele simplesmente estar ali. 지금 돈이 없어. 너도 알다시피 회사 사장. 저 손가락 치료
E todos os personagens principais ali têm suas razões, têm suas motivações, têm o seu passado relacionado à pobreza e às complicações de estar nessa grande faixa, e a série não deixa de abordar isso em nenhum minuto. Não é aquela série que é apenas uma soma de elementos sangrentos, bonitinhos, de uma roupagem com máscaras bonitinhas que vão fazer as pessoas terem máscaras como essa, que vão fazer as pessoas irem pro Halloween vestidas, fantasiadas, todo mundo conversando sobre. Não. É uma série que discute o que a gente vive todos os dias. Por mais que a gente não esteja diretamente nos matando por conta de dinheiro, a gente está. E a série faz questão. Mano, ele tratou bem de uma parte mais econômica diretamente para que eu percebo questionar uma parte do capitalismo, né? Infelizmente aí eu basicamente sou uma pessoa que me classifico como capitalista, então sou de direita e sou capitalista. Então, uma questão é assim, o capitalismo ele não é perfeito, né? Ele não é perfeito. A pobreza existe até nos países mais bem desenvolvidos do mundo, mas felizmente é um dos únicos sistemas que funcionou e foi um dos sistemas aí que conseguiu predominar o mundo durante e no final aí da Guerra Fria, que acabou que todos os países aí que quiseram se desenvolver tiveram que adotar. Como eu falei, não é um sistema perfeito, não existe sistema perfeito mundial, nunca na história existiu, sempre existiu pessoas que passavam fome. Antigamente, ainda quando o sistema capitalista e socialista ainda não eram colocados diretamente em mesa por não ser conhecidos assim pela teoria deles, ainda existia e as coisas eram muito piores do que são hoje, mas as coisas têm que se encaminhar cada vez para o lado melhor, né? Infelizmente muitos países aí passam por pobreza e essas coisas assim como foram retratadas na série realmente acontecem. Bom, bora lá então comentar. Primeiro eu vou comentar aqui diretamente sobre a parte sem spoiler, tá? Sem spoiler aí pra quem quer ver minha opinião. Acho que ele já deu uns spoilers bem pesados, principalmente sobre o primeiro app, mas também começou só sobre o primeiro app, não tem muito problema aí pra quem assistiu. Mas eu vou dar aqui sem o spoiler, depois eu vou falar com o spoiler aí pra quem quiser assistir. Bom, primeiro sem spoiler o que eu achei da série. A série é muito boa. Eu acho que no momento ainda não tem pessoas comparando, tipo, é melhor ou é pior que La Casa de Papel. Mas por elas terem algumas semelhanças, futuramente quando o hype dela baixar um pouco, vai ter as pessoas que vão vir começar a discutir sobre qual é melhor. Sempre tem essas fanbase muito fortes que gostam de discutir esse assunto. Então vai acabar tendo muitas pessoas aí discutindo essa visão de tipo qual é melhor. Ao meu ponto de vista, qual é a melhor? Vai depender do estilo que tu gosta de uma série, elas são totalmente diferentes uma da outra. A ideia, a proposta delas é muito diferente. Mas se eu fosse analisar com critérios a primeira temporada da Casa de Papel e a primeira da Round 6, com critérios, analisando realmente o que eu acho, assim, tipo, tirando o meu gosto pessoal da mesa, eu diria que La Casa de Papel ela é um pouco superior a Round 6, porque eu percebo uma coisa em séries coreanas, não sei se é por falta de costume meu de assistir esse tipo de série e por eles serem um povo de outra cultura e terem expressões diferentes, formas de agir diferentes, eu talvez perceba dessa forma que eu vou comentar pra vocês. Mas eu sinto que eles não são muito bons em alguns momentos em dirigir as situações para levar em algum resultado, que agora eu vou especificar um pouco melhor isso daqui, e também não gosto muito das expressões dele, principalmente em momentos de medo e raiva. Eu não gosto dessas expressões, eu acho forçadas, entendeu? Então eu não consigo gostar em algumas situações. E eu percebi que Round 6, quando ele erra, ele é muito perceptível até para uma pessoa que, tipo, não entende nada de análise, entendeu? Uma pessoa que não sabe analisar uma obra. Até pra essa pessoa ela consegue olhar e falar, tipo, pô, isso aqui é muito bobo da forma que aconteceu, pô, isso aqui é idiota, sério que tá acontecendo dessa forma? Tipo, vou dar um exemplo aqui, vamos supor, tu é um vilão, vou dar só um exemplo aqui, não diretamente algo que aconteceu na série, mas por exemplo, tu é um vilão e tu tem toda uma equipe por trás, como é em Round 6, por exemplo, tu tem ali o líder, que é o cara de preto, e depois tem os caras de vermelho. Aí tu tem um cara que tá fugitivo, tu em vez de, só que tu acha que tu é o líder, tu acha que tu sabe que ele tá ali onde tu tá, em vez de tu chamar todo mundo, tu começa a gritar, eu sei que tu tá aí, eu sei, não adianta te esconder, eu vou te matar. É uma coisa tipo muito boba, uma forma muito boba de agir. A série trata de formas assim, muitas situações dentro dela, entendeu? Tipo, as coisas se resolvem ou acontecem de forma boba, ou tem uma conclusão de forma boba. Então, coisas que eu não vi na primeira temporada de La Casa de Papel, apesar de alguns detalhes eu não gostar. Eu percebo que em séries de outros países, eles costumam já ter um costume maior, talvez pela coincidência, de conseguir fugir desse meio, entende?
e esses momentos meio bobos que se resolvem as situações e as expressões em alguns momentos dos personagens me fizeram, tipo, em alguns momentos não gostar da forma que o roteiro levou as coisas a acontecer. Mas, no geral, as coisas que acontecem, que por isso que a obra ganhou muito destaque, ela é muito boa. Eles conseguem dar conclusões, eles conseguem transmitir a emoção de uma forma muito intensa, como o próprio Guto comentou. Então a obra, no geral, ela é incrível, ela é muito boa e a série vale muito a pena assistir. Eu gosto de comentar, tipo, o ponto negativo, porque geralmente quem vai pedir pra te assistir vai só comentar o positivo e nenhum lugar aí só vai ter ponto positivo pra vocês assistirem. Então, esse seria aí meu ponto de não spoiler pra vocês, tá ligado? Não tem como eu comentar outras coisas. Esse é meu ponto de vista, eu digo, a série vale muito a pena assistir, ela é, tipo, incrível, tá ligado? Vale muito a pena realmente. Agora, meia parte com os spoilers, que vai ser onde eu vou... Não, primeiro eu vou comentar aí mais uma partezinha sem spoiler. Primeiro eu vou comentar mais uma partezinha sem spoiler, que é, por exemplo, o desfecho da série. Eu não considero isso spoiler. Se tu quiser pular e quiser parar aqui, tudo bem, mas eu não considero isso um spoiler. Que vai pro mesmo rumo da Casa de Papel, que é um erro que a Casa de Papel cometeu. Aquela Casa de Papel, quando começou a ganhar destaque, provavelmente por isso ela começou a se esticar muito. E agora nessa última temporada que lançou dela, eu percebi que tinha muitos erros pequenos, erros que aquela Casa de Papel não costumava fazer. Erros como o exemplo que eu dei de um cara tá escondido pra matar o líder em vez de sair e chamar os outros pra vir ajudar ele, tipo, começa a gritar avisando o cara que ele já sabe que ele tá ali, essas coisas, entendeu? Eu comecei a perceber isso na Casa de Papel, apesar de ser de uma forma menor ainda do que eu percebi na primeira temporada de Round 6, eu comecei a perceber esses erros, e a série se esticou de forma, tipo, tu não tem mais o apego, entendeu? Por exemplo... E por que eu tô comentando isso, né? Eu tô comentando isso porque Round 6 no final é a mesma coisa. Ele vai ter uma nova temporada. Eu acho que Round 6 ele poderia ter terminado ali adicionando mais algumas coisas que não aconteceram no final, mas ele poderia ter terminado aqui. Essa deveria ser a única temporada. Mas eles, pela ganância de querer trazer mais, eles vão trazer uma nova temporada que não vai ter o mesmo apego da primeira. Vai ter muita gente assistindo porque gostou da primeira e basicamente vai ter novamente a mesma fama. É sempre assim que acontece. Quem assistiu a primeira vai assistir a segunda, mesmo que vai ser ruim. Só talvez aí não vai assistir a terceira, porque talvez a segunda não seja boa como foi a primeira. Mas vai ter as pessoas aí assistindo a segunda temporada, e isso daí vai, tipo, com certeza o apego que tu teve pela primeira não vai ser o mesmo da segunda, porque tu já conhece o jogo, porque tu já sabe como que as coisas acontecem, porque tu já não vai ter mais um apego emocional, porque tu sabe o que pode esperar, e isso tira muito do peso da obra. La Casa de Papel é o exemplo, por causa que La Casa de Papel ele tá esticando demais. La Casa de Papel ela poderia ali ter, quem sabe, assim... Eu lembro quando eu assisti na época, eu lembro que ali, tipo, a terceira temporada já tava estourando, exagerando o necessário, tá ligado? Depois daí já começou a, tipo, vamos forçar a série a continuar, tá ligado? Segunda, terceira temporada, não me lembro muito bem agora, porque faz tempo que eu assisti. E Round 6 é esse exemplo aí que eu vou dar. Eu acho que, tipo, não deveriam se esticar. Essa série, ela foi perfeitamente construída pra ela ter uma temporada perfeitamente acabada. Quem assistiu sabe do que eu tô falando, que o final poderia ser bem construído pra ser só aquilo, seria perfeito esse final, seria incrível, a série entraria, sei lá, pra história, tá ligado? Todo mundo que nasceria amanhã e daqui a um tempo gostaria de assistir essa série. Agora, ela trazendo novas temporadas, ela provavelmente vai trazer o risco e os problemas aí de, tipo, a pessoa não ter mais o mesmo apego. Isso daí é meio ruim, tá ligado? Mas lógico que pra indústria vale a pena, porque eles vão estar faturando basicamente mesmo ou mais fazendo esse tipo de coisa. Mas isso daí eu digo como forma de quem assiste gostaria de saber que aquilo dali teria um final bom. E eu não sinto que o final vai ser da mesma forma tendo novas temporadas. Bom, agora a parte do spoiler... não é exatamente tipo algumas questões que eu vou comentar sobre o que aconteceram na série, como por exemplo as coisas que eu comentei anteriormente, só que agora dando exemplos, tá ligado? Tipo, o que eu não gostei ali, falando sobre a questão de, tipo, coisas de se resolver de forma boba. Por exemplo, o cara o policial que invade invade o lugar lá, né, pra ficar investigando, e ele se infiltra. Esse exemplo que eu usei do cara se escondendo aconteceu na série, só que logicamente eu falei pra galera que não aconteceu e não faz diferença, tá ligado? Lá na frente eles vão ver isso. Mas aconteceu realmente na série, foi de uma forma boba. O líder começou a gritar lá dentro que sabia que o cara tava lá, tipo, avisando, e foi sozinho. É muito bobo isso. Outro exemplo, quando ele fugiu pra ilha, ele deixou o negócio dele lá na ilha, tipo, lá na praia, pra galera chegar e ver, olha, ele tá aqui. Aí olharam pra cima, ele tava lá escondido com a cabeça pra fora, assim, na grama, e abaixou na hora, tipo, uma forma muito boba, não sabe se esconder, não sabia nada, era muito fácil ele se esconder ali. Depois o cara no final, quando atirou no ombro dele, tipo, começou assim de uma forma a chorar, tá ligado? Tipo, como se tivesse, nossa, emocionado que matei meu irmão. Porra, mas tu acertou no ombro, o cara caiu no mar.
Porra, é óbvio que ele provavelmente vai estar vivo, tá ligado? Porque, tipo, não faz sentido, tu atirou no ombro dele e ele caiu no mar, cara. Tipo, o mar é até, na verdade, pra quem sabe, conhece um pouco, o mar é uma forma, tipo, que muita gente utiliza pra, tipo, curar feridas. Tu vai lá e lava no mar, pelo sal e algumas coisas assim, a ferida, ela começa, tipo, tu limpa a ferida com mais facilidade e tu, tipo, limpa a infecção, caso tenha ali pra fora, e tu consegue curar. Muita gente utilizava isso, tá ligado? Então, tipo, uma pessoa ferida no ombro, que já não é fatal, cair no mar, é muito mais, é provável que essa pessoa vai sair rapidinho ali no mar e vai se esconder. Provavelmente na segunda temporada ele vai estar vivo e talvez até seja ele quem mate o líder. É muito previsível e isso acontece muitas vezes, algumas coisas serem previsíveis, alguma cena assim que eu não gosto, tipo aquela guria, tá ligado, que é aquela que todo mundo compara com o Arthurzinho de La Casa de Papel, que pra mim o Arthurzinho é muito pior do que ela. Ela só é uma chata mesmo, uma idiota chata que não sabe, as expressões dela é tipo, as expressões japonesas é tipo assim, eles vão falar um negócio assim, ele fala assim, eles abrem o bocão assim, né? E fazem um biquinho e abre os olhão, né? É tipo muito assim, sabe? Tipo, nada a ver, eu não gosto dessas expressões, eu acho muito forçadas, tá ligado? Eles não sabem fazer expressões assim comuns, ou talvez eu não seja acostumado com o estilo, como funciona as coisas no país deles, tá ligado? E essas coisas, não é muito spoiler que eu vou dar diretamente. O final, como eu falei, né? O final eu não gostei porque ele vai ter continuação, ele poderia acabar ali. Eles poderiam, sei lá, adicionar alguma coisa a mais. Tipo, eles poderiam adicionar o Ali, o protagonista ajudando a família do Ali, o protagonista encontrando a filha, e aí ele terminar a série ali, porque daí já adicionaria coisas que a gente gostou de ver durante a obra, mas ele não fez, ele ainda deu volta quando ia ver a filha, ele não foi ajudar a família do Ali, que ele poderia ter ajudado. Depois tem as questões ali da obra que, tipo, a gente fica com raiva de alguns personagens, mas isso daí é normal e é o que adiciona a parte boa da obra, tipo, aquele cara ali que era o famoso da cidade lá, que ele foi pra uma faculdade, que eu não lembro o nome dele agora, ele matou a guria, o desgraçado aquele, ele matou ali, e a gente fica puto, mas isso daí é bom, tá ligado? A obra conseguiu trabalhar muito bem com isso, a gente tem o sentimento disso, apesar de eu odiar o personagem, a obra conseguiu. Eu fiquei puto com o protagonista, isso é uma verdade. Quando ele chegou no final ali e ele foi salvar tipo, ele decidiu não jogar mais, ele ia desistir, sorte que o cara se matou, tá ligado? Porque mesmo assim eu fiquei puto com o protagonista, porque eu sei que ele pensou dessa forma, como que o cara viu tudo acontecer, teve a oportunidade na frente dele de fazer tudo, ajudar todas aquelas pessoas que se sacrificaram, pegar o dinheiro, ajudar todo mundo que ele teve algum apego emocional, e ele ia desistir do jogo. Isso pra mim foi um absurdo, tá ligado? E eu fiquei muito puto com o protagonista por causa disso. Eles gostam sempre de trazer um protagonista além das emoções, pra mostrar como eles são bons e eles não pensam só no dinheiro. Porra, depois que todo mundo morreu, tu vai fazer uma coisa dessa, é uma coisa idiota, tá ligado? Mas talvez até por isso seja uma ideia de pessoas aí do socialista criticar isso diretamente pelo capitalismo, porque um socialista pensaria assim, não pensaria. Bom, galera, mas é isso aí, espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação. Comentem aí qual a opinião de vocês, o que vocês acharam também sobre a obra. Espero que tenham gostado da minha opinião. Comentem também o que acharam do que eu comentei. E até a próxima. Falou!